No último vídeo em que eu falei que Trump foi derrotado, eu recebi o seguinte comentário. Bem, pois é, a vitória de Biden está consolidada pelos votos do colégio eleitoral. Mas Bernardo, o colégio eleitoral não é só uma formalidade? Em tempos normais, claro, é em meio à farofa que Trump jogou no ventilador. Não. Hoje eu vou te explicar o que é o colégio eleitoral e por que Trump já está nas últimas esperanças para reverter esse resultado. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o colégio eleitoral dos Estados Unidos e as novas estratégias de Trump para tentar reverter o resultado da eleição que está cada vez mais fechado. Para falarmos disso, primeiro eu tenho que te explicar o que diabos é o colegiado eleitoral. Nos Estados Unidos, quando a população vota para as eleições presidenciais, não está escolhendo o candidato em si. Ela está votando no partido desse candidato. E esse partido, seja ele os democratas ou os republicanos, monta um painel de pessoas para representá-lo no colégio eleitoral. Se um partido ganha em um estado, isso significa que um mês depois, as pessoas que esse partido vitorioso escolheu para o colégio eleitoral vão às urnas votar. E aí sim, os representantes do colégio eleitoral votam em um dos dois candidatos. Isso costuma ser apenas uma formalidade. Isso porque é bastante improvável que um representante do colégio eleitoral vá contra a vontade do povo. No geral, os representantes do colégio eleitoral só chegam nas urnas e votam em quem venceu no estado. Só que votar em quem ganhou nem sempre é obrigatório e nem sempre acontece. Nós chamamos os eleitores que não votam de acordo com quem ganhou no estado de eleitores sem fé. Já houve 165 eleitores sem fé na história dos Estados Unidos. 7 deles em 2016, quando Donald Trump ganhou as eleições. 7 eleitores republicanos votaram em Hillary Clinton e não em Donald Trump. Não que isso tenha feito muita diferença. Pontos altos para os eleitores sem fé foram em 1892, com 63 votos contrários à orientação do Estado, e em 1836, com 23 votos contrários. Considerando que há 538 eleitores por eleição e 250 anos de história de eleições dos Estados Unidos, e que só 165 vezes alguém fugiu a essa regra, dá pra gente ver que isso é uma grande exceção no sistema eleitoral dos Estados Unidos. E faz sentido isso ser uma exceção, né? Os eleitores que vão votar no colégio eleitoral são aqueles eleitores escolhidos pelo partido que venceu no estado. E é muito improvável que um eleitor democrata vote em um candidato republicano ou que um eleitor republicano vote em um candidato democrata. O mais comum, mesmo quando há um eleitor sem fé, é que esse eleitor se abstenha e não vote em vez de votar no candidato contrário. E considerando as eleições de hoje, do jeito que os Estados Unidos estão polarizados, é altamente improvável que um eleitor de Biden vote em Trump. E para Trump ganhar, ele precisaria virar os votos de quase 50 eleitores no colégio eleitoral. Mas e aí? O que Trump está tentando fazer frente a isso tudo? Antes de falarmos das novas estratégias de Trump, só uma coisa. Se gostar desse vídeo, então não deixe de deixar o seu like aqui para valorizar esse conteúdo. E claro, se quiser continuar a ser o grande conhecedor das eleições americanas no seu grupo de amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Mas agora, bora lá! Vamos falar sobre as estratégias para reverter esse resultado. O que Trump está tentando fazer para reverter essa votação do colégio eleitoral? Bom, curiosamente, Trump organizou eleições paralelas do colégio eleitoral. E óbvio, nas eleições paralelas de Trump, ele ganha. Trump e seus apoiadores também continuam a alimentar os argumentos de fraude eleitoral, mesmo sem provas. Documentos escusos surgem em contextos estranhos, supostamente comprovando aquilo que Trump alega. Mas sempre que alguém surge para falar, ei, esse documento é falso ou está com alegações erradas, surge um outro documento e desvia o foco da questão para uma nova alegação de fraude. Um mais recente exemplo disso é uma suposta perícia feita no software de urnas eletrônicas chamado Dominion. Esse software, segundo apoiadores de Trump no Twitter, teria uma margem de erro de 68% e usaria essa margem de erro para manipular resultados eleitorais. Isso bate com as alegações que Donald Trump tinha feito um mês atrás de que tinham usado o software venezuelano eleitoral para manipular os resultados. Mas aí, eu quero levantar um questionamento antes de a gente destrinchar um pouquinho isso aí. É uma coisa quando surgem provas de fraude
e aí a pessoa acusa fraude. É outra coisa quando a pessoa acusa fraude e depois, supostamente, surgem provas que atestam o que ela está falando. Essa segunda hipótese é muito mais conveniente e, convenhamos, muito mais suspeita. Bom, eu fiz questão de pegar a suposta perícia e, bom, não cola muito, né? A perícia foi encomendada pelo apoiador do Trump que processou alegando fraude e foi realizada por uma organização que é abertamente pró-Trump nos Estados Unidos. Além disso, a pesquisa disse ter estudado apenas um número pequeno de urnas em um pequeno condado dentro de Michigan. A empresa que fez a perícia acusa a empresa que administra o sistema das urnas eletrônicas de conluio para cometer fraude, porque nessa empresa, a todos esses graus de separação, há 2 chineses no conselho administrativo da empresa. Convenhamos, né, galera? Onde não tem um chinês? Eles são 1/4 da população mundial. Fora isso, o próprio perito foge ao escopo da perícia, e se você lê uma perícia, você sabe que isso não é normal, para alegar que isso constitui um sério problema de segurança nacional. Isso não é um argumento pericial, isso é uma posição política. Além disso, Ramsland, que é o mesmo Ramsland que fez essa perícia algumas semanas atrás, jurou de pés juntos que 135% dos eleitores tinham aparecido em Detroit. Ou seja, que mais pessoas tinham ido votar do que eleitores registrados. Ocorre que isso foi verificado depois por analistas tanto democratas quanto republicanos, e a conclusão deles foi que em Detroit só 50% dos eleitores apareceram. Não necessariamente as alegações são falsas, claro, mas elas são estranhas. Eu repito, quando surgem evidências de fraude e aí as pessoas acusam, é uma coisa. Quando as pessoas acusam e depois surge uma evidência de fraude que convenientemente bate com todos os detalhes dessa acusação prévia, é suspeito, é conveniente e a gente tem que desconfiar. Mas nós ficamos de olho aqui para ver se surgem novas informações sobre uma possível fraude. Se houve a fraude nos níveis alegados por Trump, realmente é uma batata quente para os Estados Unidos, mas é improvável. Mas e aí? Voltando às eleições, elas finalmente acabaram? Segura coração, ainda tem mais. No geral, é só formalidade, mas esse ano há a possibilidade de ter mais bateção de cabeça. Agora, os votos do colégio eleitoral vão para o Congresso para serem oficializados pelo Legislativo. Quem preside a contagem dos votos é Mike Pence, vice-presidente de Trump e presidente do Senado. Ainda é possível, nesse momento de contagem de votos no Congresso, que os apoiadores de Trump questionem o resultado. Mas é improvável que mude alguma coisa. Mesmo que o Senado seja republicano, a Câmara é democrata e eles nunca conseguiriam a maioria necessária para aprovar esse questionamento. E mais ainda, muitos republicanos são contrários à tentativa de Trump de descreditar o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Então, nem no Senado eles conseguiriam a maioria, provavelmente. Conclusão do vídeo é, para todos os efeitos, Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. Se isso é bom, se isso é ruim, cenas dos próximos capítulos. Se você quiser descobrir um pouco mais sobre as possibilidades, não deixe de assistir o vídeo do Nick Internacional sobre o que Biden pode representar para o Brasil. Mas ficamos de olho aqui no Nick Internacional para te contar assim que a gente descobrir o que vai ser. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo para valorizar o conteúdo e não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio sobre temas do Brasil e do mundo. Obrigado e vejo vocês na sexta-feira com o nosso próximo vídeo.